O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele. Ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos num tempo de oração e silêncio. No íntimo do nosso coração, peçamos ao Divino Espírito Santo que venha em nosso socorro, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, a palavra de Deus que ouvimos, proclamada agora, nos apresenta indicações para a nossa formação, para que entendamos em que consiste a oração cristã. O que é rezar? Para que rezamos? Por que rezamos? Em que consiste os métodos e os conteúdos da oração? Constantemente, sobretudo nos últimos anos, com o advento da internet, surgem enxovalhadas de mestres da oração ensinando ou pretendendo ensinar a gente a rezar. Nas livrarias, constantemente se lançam livros que alcançam o topo dos mais vendidos, dando pistas de orações poderosas, de práticas religiosas que ensinam a rezar, e as modas não param, também nesse tema da oração. E é uma pena,
Porque a oração, muito mais do que uma moda, é um modo de relacionar com Deus. Vamos lá ao Evangelho, número 11 do seu folheto, Lucas capítulo 11, versos 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, leiam toda a igreja: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. A motivação que eles trazem para pedir a Jesus ensina-nos a rezar é porque não é porque Jesus estava rezando, porque eles estão com ele e ele mesmo estava rezando, é porque está na moda. Tem um rezador poderoso que ensinou os discípulos dele, João Batista. Está na moda. Todo mundo fez um curso de oração com João Batista. Dá um curso para nós de oração. Sabe que desde quando, na minha juventude, eu sempre olhei com muita pena a igreja ter que recorrer aos cursos, porque cada vez que nós recorremos aos cursos, mais se evidencia a fraqueza de nossa relação com Deus. O curso de pais e padrinhos, o curso de noivos, os cursos para batizar, para casar, na maioria das vezes eles não acrescentam outra coisa senão um cartãozinho que autoriza os protocolos e a burocracia. Mas rarissimamente a gente escuta um testemunho de alguém que fez um curso desses e saiu impactado. Serve como protocolo. Protocolos. E os discípulos querem um curso de métodos poderosos de oração. Não chegam em Jesus como discípulos e dizem: Senhor, as modas entram e acabam. Mostra-nos o que temos que fazer para rezar como o Senhor reza. Dá-nos ter uma intimidade com o Pai como o Senhor tem. Não é isso que pedem. É como João ensinou seus discípulos. As modas. Se você quiser aprofundar no tema da oração, o melhor texto é o 4º capítulo do Catecismo da Igreja, a 4ª parte, na verdade. A 4ª parte do Catecismo da Igreja é uma sequência sobre a oração cristã. Na verdade, é considerado um dos melhores tratados sobre a oração cristã. É uma excelente formação para compreender o que é a oração cristã. O que é certo é que eles pediram a Jesus para que Jesus ensinasse a rezar. É um pedido, de certa forma, mesmo que venha carregado de fragilidade humana, mas no pedido tem um anseio, sempre um anseio, uma vontade de aprofundar na fé. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que até hoje nós rezamos. Nós temos no Evangelho de Mateus a mesma cena. Os discípulos pedindo. Um dia, Jesus estava num lugar e no Evangelho de Mateus é dentro do sermão da montanha que está o ensino sobre a oração do Pai Nosso. É dentro daquela grande escola de pregação do Sermão da Montanha que está o Pai Nosso. Aqui em Lucas está num outro ambiente. Mas no pedido dos discípulos, Jesus ensina uma oração que contém 5 preces em Lucas dirigidas ao Pai, e em Mateus a gente tem 7 preces. A diferença é muito pequena, porque se você presta muita atenção no conteúdo do Pai Nosso que Lucas ensina, que Jesus ensina no Evangelho de Lucas, está
não tem a mesma expressão de Mateus, mas tem o mesmo conteúdo. Vamos lá? Vamos apenas dar uma passada nos 5 pedidos de Lucas e depois eu vou dar uma base para essa oração. Versículo 2: Jesus respondeu: quando rezardes, dizei. Primeiro pedido: Pai, santificado seja o teu nome. Segundo pedido: venha o teu reino. Terceiro pedido: dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. O quarto pedido: e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. O quinto pedido: e não nos deixeis cair em tentação. Pronto. No Evangelho de Mateus fala: venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Em Lucas diz apenas: venha o teu reino, que para uma pessoa bem formada entende que venha o teu reino significa: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Está incluído no venha o teu reino. Lá na Guiné-Bissau, o povo, quando reza o Pai Nosso, é impressionante porque eles rezam assim. Eles olham para o céu e dizem: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ficam assim, inclinados. Depois, quando vão o pão nosso de cada dia nos dai hoje, eles se levantam. Você pergunta a um ancião das comunidades por que se inclinam, ele vai dizer: porque a gente reza o Pai Nosso, inclinando o corpo, dizendo que não há nenhuma resistência para que Ele reine, para que Ele faça a vontade dEle. É muito bonito o gesto corporal que fazem lá na África. Fiquei muito impressionado com isso. E é muito piedosa a forma com que rezam o Pai Nosso. Então, em Lucas 5 pedidos, em Mateus 7, lá onde diz assim, o quinto pedido: e não nos deixes cair em tentação. O 7º pedido de Mateus: livrai-nos do mal. Então, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cair em tentação e livrar do mal está muito próxima à mesma ideia, que é não se submeter ao que é mal. Cair em tentação ou livrar do mal é uma ideia muito próxima, que em Lucas não repete. Agora vem um elemento que eu preciso da ajuda de vocês. Um esforço pessoal. No tempo de Jesus, existiam também as escolas de formação para o judaísmo. As muitas correntes de espiritualidade e de escolas. Havia no tempo de Jesus muitos grupos também que ensinavam métodos e conteúdos de oração. Inclusive tinha um muito forte que vigora até hoje e de muito antes de Jesus. É uma oração que surgiu no judaísmo depois do exílio da Babilônia. A Babilônia invadiu Israel, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, roubou todos os elementos que compunham a liturgia do templo e levou para a Babilônia para ornamentar os palácios do rei. E levou o povo como escravo da Babilônia. Templo destruído, o povo na escravidão. Alguns rabinos e sacerdotes tem que lembrar que nem a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, também foram roubados pela Babilônia. Então, os judeus não tinham nenhuma referência. Nós estamos falando de 580 antes de Cristo. É muito antes. Pronto. Um grupo de rabinos e sacerdotes disseram: nós não temos mais a Bíblia, não temos mais o templo para rezar. Como é que a gente vai salvar a orientação de formação para o povo? Eles se reuniram e escreveram uma oração chamada Amidá. Nós estamos falando de
quase 6 séculos antes de Cristo. A Amidá, que em aramaico significa especificamente orar de pé, rezar de pé, é uma oração que o judaísmo desenvolveu na ausência do templo, não existia sinagoga. Essa oração ela deveria ser rezada, eles escreveram e soltaram onde tivesse judeu disperso pelo mundo. No Êxodo, eles deveriam rezar esta oração 3 vezes por dia. Sempre, independente da hora do dia. De manhã, ao nascer do sol, meio-dia e no final do dia. Sempre nessas 3 vezes ao dia se rezava voltado para o nascer do sol. O Oriente que falam. Voltavam para o lado do nascer do sol, que era para dizer, para o lado do Oriente para dizer, tão certo como um novo dia vem, Deus virá e nós nos voltamos para o lado do nascer do sol para dizer que Deus como sol, certeza que virá e Deus vai ajudar a gente a enfrentar todo o sofrimento. E se rezava esta oração, que contém 18 pedidos, continha na verdade 18 pedidos. O Templo de Jerusalém sofreu 2 destruições, uma 587 a.C. e outra no ano 70 depois de Cristo. O Império Romano destruiu e nunca mais, só tem lá o Muro das Lamentações, não tem mais nada do templo. Então, depois da segunda destruição no ano 70, eles acrescentaram a 19ª prece. Mas esta oração dos judeus, a Amidá, a oração para rezar 3 vezes por dia, voltado para o lado do nascer do sol, dependendo de qual região tivesse, era para o lado de Jerusalém também, não é? O lado onde estava o templo. São 18 invocações para Deus. Nas 3 primeiras invocações se faz um louvor a Deus. Depois se faz 13 pedidos e terminava com 2 agradecimentos. Dão 18 invocações. A oração do Pai Nosso, para nós, é uma novidade, e até hoje a gente estuda e aprofunda o tema da oração do Pai Nosso, mas nós precisaríamos ter um conhecimento maior do conteúdo da oração da Amidá. Esta oração ela deveria ser feita o mais possível por um grupo de pessoas, de preferência no mínimo 10 homens. Não podia sentar. E o único movimento que se fazia durante as aclamações que se faziam, Santo, 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 se levantava o calcanhar, mas nenhum movimento para significar humildade, despojamento, simplicidade, não ficar com invencionice na reza. Porque tem gente que acha que a reza vale pelo tanto de coisa que ela faz dentro da reza. Então a ideia é uma reza simples que se repetiam. O problema é, qual é o conteúdo dessa oração? Em que consiste as 18 preces dirigidas a Deus na Amidá? Vamos lá. Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, ele está, lógico, caçando uma grande confusão com os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, porque ele está mudando uma prática de 6 séculos. Está dizendo, vamos ter outra forma de oração, vamos deixar isso. E simplifica em o que eram 18 pedidos, aqui em Lucas 5 ou 7 pedidos. Então, vai procurar confusão com os defensores da prática religiosa. Pais e mães, não deixa a criança ir ao banheiro sozinho não, tá? Por favor, é muito perigoso. Eu insisto profundamente. O dia que acontecer alguma coisa, nós não teremos que culpar, senão a nós que somos responsáveis. Então, criança e adolescente vai ao banheiro ou beber água, vá junto. Mesmo que é só para beber água, vá junto.
Voltemos à oração. A Amidá. Volte lá comigo à oração do Pai Nosso. Quando rezardes, dizei, versículo 2. Pai, santificado seja o teu nome. Eu, na catequese de adulto, já perguntei muito para os adultos o que significa dizer santificado seja o teu nome. As pessoas comumente dizem assim, que é uma forma de proclamar a grandeza de Deus, é um elogio a Deus. Alguns pregadores até dizem que é para dar mais atributos a Deus, como se fosse possível acrescentar mais alguma coisa para Deus. Mas dizer santificado seja o teu nome, aqui eu vou entrar num tema espinhoso, não vou ser pesado, mas eu vou entrar num tema espinhoso que é como sair do texto original grego, o Evangelho de Lucas e Mateus foram escritos em grego, para o nosso português hoje, ou mesmo para o latim. Mas a invocação, santificado seja o teu nome, no original grego, tal como está, a melhor tradução seria: dá a conhecer a todos quem tu és. Quando a gente diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, é o mesmo que dizer, Pai, dá a conhecer a todas as pessoas que ainda não te conhecem, como o Senhor se revelou a nós, um Pai de misericórdia, de bondade, de amor, de perdão, dá a conhecer a todos o que o Senhor é, para aqueles que não te conhecem, que conheçam ao Senhor como nós te conhecemos. Eu acho que dificilmente alguém de nós reza o Pai Nosso pensando assim, não é? Infelizmente. Que o limite da linguagem é uma coisa que trai demais a gente. Eu distenderia aqui muitos elementos que compõem a problemática da tradução da língua, mas é isso que significa santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, significa o que Jesus falou para os discípulos nos domingos anteriores. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É dizer, venha, ó Pai, e que as coisas em mim e em minha vida e em nossa vida fiquem do jeito que o Senhor quer. É a renúncia de si. Quando você reza o Pai Nosso e diz a Deus, eu disse isso agora há pouco, às vezes nas famílias a gente vai, as pessoas pedem, a gente vai, faz uma oração na família, as pessoas pegam uma água benta, abençoa a casa, a bênção de Deus. E a gente termina a oração e depois alguém pede assim, gente, vamos rezar um Pai Nosso com Ave Maria para pedir a Deus. E aí vem a lista de tudo que é para pedir a Deus. E aí reza o Pai Nosso, como se toda a reza que já tivesse acontecido não valesse. Mas o mais impressionante é que a gente esquece que ao rezar o Pai Nosso, nós já estamos pedindo várias necessidades. Nós já estamos pedindo para que Ele dê a conhecer a todos quem Ele é. Nós já estamos dizendo, seja feita a vossa vontade. Aí a gente diz, vamos rezar um Pai Nosso para pedir a Deus para que a gente consiga isso, isso e isso. E se a vontade dEle não for essa? Se a gente vai rezar o Pai Nosso e dizer, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra e no céu, a gente deveria dizer assim, vamos rezar um Pai Nosso, bem pausadamente, sentindo cada palavra, para que a gente se abra, para que a vontade de Deus reine aqui em casa e tudo fique do jeito que Ele quer. É assim que deveria ser uma introdução para rezar lá em casa. Está entendendo, gente? Quando a gente acrescenta, pode acrescentar? Pode. Desde que você tope, se tudo não ficar segundo as intenções que você levantou, mas tudo ficar do jeito que Deus quer e você disser assim, amém, então você está rezando certo. Está claro? A questão é, você topa rezar e deixar que as coisas fiquem como Deus quer? Essa é a questão. Porque nós temos uma visão pobre sobre o que Deus quer.
A Bíblia é uma evolução na compreensão de quem é Deus. Lá na primeira leitura, Abraão vai intervindo, pedindo a Deus, enquanto os homens vão lá para fazer um balanço dos pecados de Sodoma e Gomorra. Abraão vai intercedendo. Se tivesse 50, e 45, e 40, e 30, e 20, se tivesse só 5 justos, deixarias morrer o ímpio com o justo? Deus fala, não deixaria. O que está por trás desse pedido de Abraão? Que se aconteceu uma desgraça, um terremoto, um incêndio, uma peste, uma enfermidade, e as pessoas sofreram, morreram, desabaram, é porque alguém pecou e Deus mandou o castigo. O que tinha no tempo de Abraão, no tempo do livro do Gênesis, era uma leitura de que as tragédias, os terremotos, as doenças, as enfermidades, as epidemias eram mandados por Deus e um modo de Deus punir. Então vamos deixar que Deus mande a praga. O Novo Testamento vai dar um salto gigantesco sobre essa compreensão de que Deus é assim. E o próprio Pai Nosso vai mudar drasticamente a nossa compreensão. Agora, vamos lá? No versículo 3 do Evangelho. Quando nós pedimos, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. No Pai Nosso nós rezamos. Que significa esse pedido? Em Mateus, no juízo final, Mateus 25, Jesus apresenta o que aqui, apenas pedindo o pão, se você rezar a Amidá, aquela prece dos 18 pedidos dos judeus, vai repetir muitas vezes para Deus abençoar as lavouras, as sementes, que venha a chuva, a fecundidade da terra, as colheitas, o armazenamento, o alimento. Muitas vezes na Amidá se repete o pedido do sustento e das necessidades básicas. Em Mateus 25, Jesus diz quais são as 6 necessidades básicas do ser humano e que nós devemos, nós mesmos, cuidar para que não falte para ninguém. Estive com fome, estive com sede, estive nu, eu era forasteiro e sem casa, estive doente, estive na prisão. Então, para Jesus, as necessidades básicas são comida, água, roupa, moradia, saúde e liberdade. Isso é a necessidade básica, que se resume no pedido do pão. O pão de cada dia é o mesmo que dizer, para o judeu, para os discípulos que estão aprendendo o Pai Nosso, que conheciam a Amidá, a prece dos 18 pedidos, eles sabiam que o pão nosso de cada dia significa cuida para que não falte a nossa necessidade básica: comida, água, veste, moradia, saúde e liberdade. Mas o problema vai intensificar agora. Vamos lá? Versículo 4 diz assim: e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Eu vou te assustar. Eu peguei numa letra maior aqui, para o celular. Na Amidá, na oração do Pai Nosso dos judeus, o 17º pedido, preste atenção. O 12º pedido, que é este pedido: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sabe como é que está lá na prece dos judeus? Pasme, escute e não esqueça mais nunca. Eles rezam assim até hoje. O judeu reza isso 3 vezes ao dia até hoje. Olha o conteúdo do pedido. 12ª prece diz assim: Senhor, não seja tu a esperança para os caluniadores e os infiéis. Sejam aniquilados prontamente os malvados e todos os teus inimigos,
e os inimigos do teu povo. Os que te aborrecem, depressa sejam aniquilados, e todos aqueles que praticam o mal, depressa, e em nossos dias, quebra-os, humilha-os, domina-os. Bendito sejas tu, Eterno, que quebras os inimigos e oprimes os orgulhosos, inimigos do teu povo. Gente, quem reza isso aqui, acha a coisa mais normal jogar bala lá em Gaza, ou na Síria ou no Líbano, e espatifar todo mundo, não é não? Quem reza isso aqui 3 vezes por dia, acha que eu estou jogando bomba e matando um hospital inteiro, uma multidão inteira de gente na faixa de Gaza, é porque Deus está quebrando. Não demores, em nossos dias, quebra-os, humilha-os, domina-os. Não é assustador? Você imagine, no tempo de Jesus, um judeu piedoso, que rezava isso 3 vezes por dia voltado para o Oriente, piedosamente. E de repente Jesus diz: a partir de hoje você não vai dizer mais quebra, elimina, domina, mas você vai dizer: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Os fariseus e mestres da lei diziam: essa reza eu não rezo não. Você é o que você reza. Sua vida é o que você reza. Cuidado quando você reza o Pai Nosso. Você pode estar pedindo coisas que você não está disposto a aceitar na sua vida. Quando você diz ao Senhor: trata as pessoas que me ofendem do jeito que eu trato os que me ofendem, você está fazendo um pedido alto. Você está disposto e garantindo ao Senhor que você já está retribuindo a quem te ofende e querendo que o Senhor trate-os com a mesma medida. Perdoa as minhas faltas, Senhor, como eu perdoo. Seja bondoso comigo do tanto que eu sou bondoso para quem me ofende. É assim que você reza ou tem que melhorar? Quando você reza, cadê os que te ofendem, te aborrecem? Você diz ao Senhor: trata-me, Senhor, perdoa-me, do jeito que eu perdoo esses tormentos de gente que vive me infernizando, me aborrecendo, me maltratando, me ofendendo, me traindo. É assim que você reza? Se não, você pode melhorar sua forma de rezar. Vem comigo na segunda leitura, para te ajudar a melhorar na oração do Pai Nosso. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 14. Lá no meio do versículo 13 diz assim: Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Agora leia, versículo 14. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Existia contra nós uma conta a ser paga. Existia uma lista de pecados e faltas, uma promissória com a lista dos meus pecados e dos seus pecados. Quando Jesus morreu na cruz, essa conta foi pregada na cruz, o sangue dele desceu, derramou e apagou a lista dos seus pecados. Quando o demônio, o acusador, depois de Jesus morto, veio aqui pegar a lista dos seus pecados e tentou ler, estavam todos apagados, porque o sangue dele cancelou sua dívida, apagando com o sangue dele a lista dos seus pecados. É assim que ele trata você, e a partir de hoje você vai dizer: Senhor, que eu trate os que me ofenderam
do jeito que o Senhor tratou a lista dos meus pecados. Apague as faltas daqueles que me ofendem, daqueles que me fazem mal. Amém, igreja? Vai, reage. Não olhe mais para você, para como você trata os que te ofenderam. Olhe para Jesus e o modo com que Ele cancelou a sua conta a ser paga e a eliminou, pregando na cruz. Quando a gente vai chegando à maturidade da vida, nos dois irmãos aqui, avós, quantos anos? 84, quantos anos? 83. Na figura dos dois aqui, quantos netos? 11 netos. A senhora Leite tem quantos netos? 7 netos. Para a gente chegar a essa idade, na cadeira de roda, na igreja, domingo de manhã, você só avança, depois dos 80, 83, 90, se você olhar para a cruz e dizer: minha vida está acertada com Ele no sangue dEle, e não nos meus erros ou nos meus acertos. É Ele que acerta. Está claro? Não é? Uma salva de palmas para os nossos avós. Este acerto de conta é o Senhor que acerta a nossa dívida, não somos nós. Então, quando um judeu é chamado a olhar para a cruz e dizer: olha, cancelados os nossos pecados e os pecados dos nossos inimigos, eles dizem: não, enquanto a gente não eliminar os nossos inimigos, porque Deus é Deus, porque sobre nós Ele derrama a bênção, e sobre os nossos inimigos Ele elimina, Ele quebra, Ele humilha. E Jesus diz: não, vai ter um acerto novo. Que você também pode ir ao Salmo, olhar para você e rezar com você: perdoa os nossos pecados, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal. Pecado, tentação e mal, realidade que me cerca e cerca você o tempo inteiro. Vem comigo na conclusão do Evangelho. Depois de Jesus contar aquela parábola do amigo que vai procurar o outro amigo e pede pão, porque um amigo chegou e o amigo diz: já deitei com meus filhos e não vou levantar para dar pão. Jesus continua dizendo: pedi, procurai, batei, quem pede recebe, quem procura encontra, quem bate se abrirá. Jesus insiste. E depois diz assim, no versículo 11, na conclusão do Evangelho, pegue lá comigo: será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Agora vem a sentença mais difícil de engolir. Vamos ler? Versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Muitos de nós aqui pensa que nós não somos maus, porque a gente faz coisas boas para os filhos. E basta. Jesus diz: não, mesmo fazendo coisas boas para os seus filhos, vocês são maus. Existe em vocês uma inclinação ao mal, ao pecado, à maldade, ao ódio, à vingança. Se vocês deixarem vocês reinarem, vocês vão ser todos engolidos pela vala do mal. É preciso que vocês se abram para que o Pai reine. O Pai vos dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Peçam, pede, procura, bate, que o Pai vai dar. Vocês, o filho pede peixe, vocês não dão cobra, pede ovo, vocês não dão escorpião. Vocês são maus e fazem coisas boas. Quanto mais o Pai que é perfeição. Olhem para o Pai que é perfeição e digam a vocês mesmos: a perfeição é dele
e nós alcançaremos a superação de nossa maldade, de nossos pecados, de nossas tentações, quanto mais nós deixarmos o Pai fazer a vontade dele em nossa vida. Resumo da ópera. Os discípulos pedem: ensina-nos a rezar, e Jesus ensina a viver. Tem diferença? Os discípulos pedem: ensina-nos um modo de rezar, e Jesus ensina um modo de viver, um modo de relacionar com Deus, um modo de relacionar consigo mesmo, um modo de relacionar com a criação, o pão de cada dia, e um modo de relacionar com o próximo. Nós pensamos que oração é eu e a minha intimidade com Deus. Para Jesus, a oração é estilo de vida de quem deixa Deus reinar, de quem olha para si e é capaz de reconhecer a maldade e a necessidade que tem de Deus, e tem disposição em se colocar nas mãos de Deus e dizer: longe do Senhor eu serei sempre mal, mas perto do Senhor o Senhor me dá o Espírito Santo, que sempre vencerá o mal em mim. E o Senhor tem poder de vencer o mal em mim. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Pais maus podem dar coisas boas para os filhos. Às vezes se tornam verdadeiros heróis dentro da família, mas são pérfidos homens na sociedade. A violência no Brasil esta semana, nas estatísticas mostraram que há um abuso sexual contra meninas e meninos menores de 14 anos. Há um abuso sexual a cada 6 minutos. Há 4 golpes virtuais por minuto. A violência no Brasil, ela está menor nos dados da rua, mas ela aumentou dentro de casa e aumentou nas redes. Significa que a maldade não foi vencida, ela foi deslocada, ela foi maquiada. O feminicídio, a violência contra a mulher, a violência contra as meninas e meninos, a violência perversa das ferramentas digitais, são violências nossas. Pais que o filho tem como herói, mas na sociedade, nos negócios são bandidos, corruptos, desonestos. No trato com a mãe são violentos, isso existe. Mas são heróis para os filhos, por quê? Porque dão o que os filhos pedem. Jesus diz que isso não é ser bom. Fazer coisas boas não diz que você é bom. Você pode ser mau e fazer coisas boas. Cuidado, mude o conceito do que é ser bom. É quando Deus reina sobre você e você não é uma coisa dando ovo e peixe para o filho e sendo violento, corrupto, desonesto, picareta ali com a esposa, no mundo dos negócios, no seu trabalho. Está claro, igreja? Por isso, o cristão quando reza, ele reza assim. Vamos terminar com o Salmo? Última estrofe do Salmo, no versículo 8. É maravilhoso rezar com o Salmo 137. Vamos lá? Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Brada, igreja. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Senhor, completai em mim a obra começada. Senhor, eu sou obra da mão do Senhor. O Senhor me criou e numa certa altura da minha vida o Senhor me soltou, me deu liberdade. E eu pude escolher caminhos maus de maldade e ceder-me à tentação. Agora, Senhor, na oração, rezar é
rezar é se devolver para as mãos de Deus e dizer: completai em mim a obra começada. Tudo que a minha liberdade me levou para o mal e para a maldade, eu vos peço, termine esta obra que eu desviei na minha maldade. Eu vos peço, não deixe inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Se você rezar assim e devolver você nas mãos de Deus e dizer a Jesus: Senhor, pelo seu sangue derramado, misture a esta argila que sou, esse pote inacabado, e termine esta obra que a sua mão começou, e eu serei um vaso sagrado, construído e completado pela mão do Senhor e do Pai eterno, e em mim será derramado o Espírito Santo, e eu serei uma obra completa, começada e terminada por suas mãos, e eu serei uma obra tomada da graça e do amor que o Senhor é. Amém, igreja? Vai, reage, reage. Rezar é sempre se devolver para as mãos de Deus e dizer: Senhor, minha rebeldia, meu temperamento, meu nervosismo, minha impaciência, meus vícios, minhas fraquezas estão me levando para um lado que não vão permitir que eu seja uma obra completada. Eu me devolvo para a mão do Senhor. Rezar não é método de alcançar o que você quer diante de um Deus que está longe, até a hora que você descobre um abracadabra, uma palavra mágica, que é só rezar. Tem gente que conta para mim orgulhoso: tudo que eu peço para Nossa Senhora ela me dá. Eu digo: normal, acho impossível que Nossa Senhora não dê. O problema é, você se dá para as mãos de Deus do jeito que o Salmo pede? A coisa mais normal do mundo é Nossa Senhora dar bênção para nós. Agora, você se põe nas mãos de Deus, você vence suas maldades. Esse é o caminho, esse é o confronto. Põe-se nas mãos do Senhor agora. Te devolva para as mãos do Senhor. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. E põe-se nas mãos do Senhor. E peça dele a graça de que as mãos dele toque você. Corrija em você aquilo que a sua liberdade mal usada e mal aplicada estragou na obra que a mão dele começou. Que ele corrija, que ele regenere e que ele continue a construir essa obra que a mão dele começou. Que você não fique uma obra inacabada, feia, abandonada, estragada por você e pelo mal do mundo. Põe-se nas mãos dele e reze.